Bom dia, pessoal. Essa aula de hoje é sobre o produto de matrizes, dando sequências com as duas primeiras aulas que a gente teve. Então, a primeira aula foi uma aula de revisão, a aula 2 do primeiro dia também era uma aula que falava sobre as operações de matriz, mas era a operação de soma, de adição, na verdade, e a operação de multiplicação por um número real, ou por um escalar, né? Quando fala escalar, é um número real, né? E aqui a gente vai tratar sobre o produto de matrizes. Quando eu multiplico matriz, gente, tem que ter em mente que existem algumas condições para que esse produto possa ser realizado. Então, primeira condição é que as matrizes, elas têm que ter um número de linhas de uma, tem que corresponder ao número de colunas da outra, né? Então, digamos que eu tenho lá duas matrizes e quero multiplicar essas matrizes A e B. Elas não precisam ter o mesmo tamanho. E, geralmente, se tiver o mesmo tamanho, não vai dar certo, tá? A menos que elas sejam quadradas. Se elas forem matrizes quadradas de mesmo tamanho, eu consigo multiplicar. Se elas não forem quadradas, aí eu tenho que analisar essas condições. Então, eu consigo fazer o produto de A vezes B se a matriz A for de um tamanho A e J, né? De um tamanho M por N. E a matriz B for de um tamanho N por alguma coisa. Então, vamos colocar P. Então, o que acontece? Para que a multiplicação possa se tornar possível, esse valor aqui, N, tem que ser igual. Quando eu comparo aqui na ordem, ó, A vezes B, ó, A e B, tá na sequência, né? A e B, na sequência de multiplicação. Os carinhas que aparecem no meio tem que ser igual. Ou, em palavras mais específicas, seria que o número de colunas o número de colunas da primeira matriz, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Tá? Então, essa é a condição. Número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Se esse número aqui não for igual, eu não tenho como multiplicar as matrizes. Ele obrigatoriamente tem que ser igual. Se eles forem diferentes, o produto não dá certo. Então, por isso que, e a gente vai ver isso pra frente, né? Por isso que dificilmente vale a propriedade comutativa, que lá na adição a gente tinha. Na multiplicação, ela pode ser válida em alguns casos, mas na maioria dos casos não vale. Porque eu posso, assim, se eu tiver essa matriz desse jeito que eu escrevi aqui, M por N e N por P. Se eu for escrever o produto de B vezes A, o que acontece? Eu vou ter primeiro uma matriz do tamanho B e J, N por P, vezes uma matriz A e J, M por N. O que acontece? Esses meios que eu comentei anteriormente, né, que seria o número de colunas de uma e o número de linhas da segunda, elas não são iguais, então eu não consigo fazer essa multiplicação aqui. Isso não dá certo. Tá? Eu nem sei se tem esse acento aqui, gente. Mas assim, o que acontece? Vocês têm que pensar que quando for multiplicar linhas e colunas, eu vou estar trabalhando com matriz aqui, eu estou explicando de uma maneira genérica, né? Mas assim, vocês vão ter matrizes que têm números, né? E vocês têm que observar o quê? Que o número de colunas de uma tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, na ordem que eu estou escrevendo a multiplicação. Primeira matriz, segunda matriz. Se eu inverter esse produto, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer porque o número de linhas de uma não vai ser igual ao número de colunas da outra, tá? Então, tem que ficar atento nesse detalhe. Vocês vão... Eu vou colocar um exemplo numérico para ficar mais fácil de vocês entenderem essa questão, tá? Então, por exemplo, e vocês já vão ver o porquê que o produto não dá certo se eu não tiver o mesmo número correspondente. Então, por exemplo, se eu tiver uma matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E uma matriz B.
essa matriz aqui é duas linhas, 3 colunas. E uma matriz B, que aí eu vou precisar de uma matriz que tenha 3 linhas. Aqui eu posso ter aí quantidade de colunas que quiser. Se eu quiser fazer uma coluna só, eu posso fazer. Mas o importante, assim, é que tenha o mesmo número que... Terminou aqui com 3, eu tenho que começar aqui com 3. Então, para começar com 3, eu tenho que ter 3 linhas. Então, 0, 5, menos 1, 2, 3, opa, e 4. 3 por 3 essa. Então, qual é a condição? Meio da primeira tem que ser igual ao meio da segunda. Então, nesse caso, eu posso fazer o produto A vezes B. Porque eu tenho número de linhas da A igual ao número de colunas da B. Então, isso dá para fazer. Dá para resolver. Se eu tiver o caso contrário, B vezes A, aí eu vou ter uma matriz 3 por 3 vezes uma matriz 2 por 3. Como aqui os meios não são iguais, não dá para resolver. Então, existem condições para que o produto aconteça. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Existem essas condições, se essas condições não se cumprirem, não tem como eu fazer a multiplicação. Então, algumas questões assim que aparecem nos livros ou até mesmo em testes, manda multiplicar, mas a multiplicação não é possível. Então, assim, é como se fosse uma pegadinha, tá? Então, assim, primeira coisa que vocês vão ver é se precisa realmente, se precisa não, se pode, se é possível realmente esse produto acontecer, tá? Outra coisa que a gente vai observar é que o resultado da matriz, igual essa matriz aqui que dá para resolver, o resultado sempre vai ser os extremos aqui, do tamanho extremos. Então, assim, vai ser o número de linhas da primeira combinado com o número de colunas da segunda, tá? Então, sempre vai ter o tamanho, o tamanho aqui dos extremos, tá? Então, pega o primeiro número de uma e o último número da outra, tá? Então, para ver se eu consigo resolver, comparo os meios. Coluna da primeira com as linhas da segunda. O tamanho do resultado, se for possível de resolver, vai ser o contrário. Vai ser as linhas da primeira e as colunas da segunda, tá? Então, nesse caso aqui genérico, deixa eu só colocar aqui a folha, gente. Esse produto aqui, da matriz M por N e N por P, o tamanho do resultado seria uma matriz M por P, tá? Então, seria esse tamanho a matriz resultado. Geralmente, esse matriz resultado, eles dão um outro nome, dão o nome de C. Mas, assim, na verdade, é o resultado de A vezes B, tá? Então, por exemplo, o que a gente vai fazer para resolver essa matriz? Sempre que a gente estiver trabalhando com produto de matrizes, a gente vai ter que atribuir um sentido para essa multiplicação. Então, assim, sempre o sentido vai ser linha por coluna. Opa! Então, vai ser sempre linha por coluna. O que é esse linha por coluna? Vocês vão seguir a sequência que eu vou multiplicando os elementos da linha pelos elementos da coluna, tá? Eu vou colocar um exemplo, vou colocar um exemplo menor primeiro para a gente entender a ideia e depois a gente trabalha com esse exemplo que eu coloquei, que é um exemplo um pouquinho maior, tá? Então, um exemplo tranquilinho aqui com matrizes pequenininhas, né? Então, digamos que a minha matriz A é 2, 1, 4 e 0. E a matriz B, então, a matriz 2 por 2. Minha matriz B é 1 e 2. 2 por 1. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar linha por coluna, sempre nesse sentido, tá? Então, A vezes B vai ser quem? Eu vou pegar cada elemento, que é o primeiro elemento, com o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. E vou multiplicar. Então, vai ser 2 vezes 1. Aí, vou somar. Enquanto não acabar os elementos da linha, eu vou adicionando.
tá? Então, sempre eu vou colocar um sinal de mais até terminar os elementos da linha. Quando termina os elementos da linha, automaticamente vai terminar os elementos da coluna aqui, tá? Pela condição que a gente deu de que o número de linhas de uma tem que ser igual ao de colunas da outra, tá? Então, assim, dando sequência. 1 vezes, que é o segundo elemento da linha, com o segundo elemento da coluna. 1 vezes 2. E aí, como acabou os elementos, eu paro e posso fechar aqui a matriz. Aí, beleza. Esse foi a primeira linha. Então, eu multipliquei o 2 vezes 1 e o 1 vezes o 2. Agora, eu vou pular para a linha de baixo. Quando eu pulo para a linha de baixo aqui na primeira matriz, na matriz resultado, eu também vou fazer isso, tá? Então, eu vou escrever agora, segunda linha. 4, que é o primeiro elemento dessa linha, com o primeiro elemento da coluna. 4 vezes 1, mais segundo elemento da linha, vezes o segundo elemento da coluna. 0 vezes 2. Beleza, feito isso, agora é só fazer as continhas. 2 vezes 1 é 2, mais 1 vezes 2 é 2. 4 vezes 1 é 4, mais 0 vezes 2 é 0. Então, isso vai dar 4 e 4. O que a gente observa aqui? Que o resultado é 2 linhas por uma coluna, como a gente tinha previsto anteriormente, né? Ó, 2 e 1, certo? Então, assim, o que vocês vão observar? Repetindo, né? Colunas da primeira tem que ser igual a linhas da segunda. Tamanho final vai ter que ser linhas da primeira, colunas da segunda. E para efetuar a multiplicação, eu vou pegar linha por cada coluna que aparecer. Aqui, como só tinha uma coluna, eu fiz uma coluna só. Mas, assim, sempre, nos casos que tiverem mais colunas, eu vou continuar a multiplicação, tá? Então, mas é sempre linhas por colunas. Linhas por colunas, tá? Então, exemplo 2 aqui, ó. A vai ser... eu vou colocar agora uma matriz 2 por 2. As duas 2 por 2. 1, 0, 4 e 2. E a outra vai ser uma matriz B. 0, menos 1, 3 e menos 2. 2 por 2. E eu preciso da multiplicação A vezes B. Então, a gente vai começar aqui, ó. Linhas da primeira, colunas na segunda. Que carinha que eu vou pegar primeiro? O 1 com o 0. Então, sempre no sentido da linha nenhuma, vou caminhar no sentido da coluna da outra. Então, 1 vezes o 0, mais 0 vezes o 3. Beleza, acabou essa linha e acabou os elementos da coluna. Aí, tem uma coluna do lado, então, eu vou para a coluna do lado. Eu vou continuar na mesma linha 1, mas eu vou multiplicar agora com os carinhas da coluna 2. Então, vai ser 1 vezes menos 1. Mais 0 vezes menos 2. Certo? Então, olha. Combinando aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 1 com o 0. Foi aqui. 0 com o 3. Foi aqui. Aí, continua na linha. 1 vezes menos 1. Tá aqui. 0 vezes menos 2. Veio pra cá. Tá? Agora, acabou as colunas, né? Tipo, já foi a primeira coluna, a primeira linha com a primeira linha, com a primeira coluna, a primeira linha com a segunda coluna. Então, acabou as colunas aqui, pula para a linha de baixo. Então, aqui embaixo no resultado, eu também vou colocar na linha de baixo. Agora, vai ser 4 vezes 0, mais 2 vezes o 3, tá? Então, ó, 4, que é o primeiro elemento dessa linha, com o primeiro elemento da primeira coluna. Mais 2 vezes, que é o elemento dessa linha, vezes o segundo dessa coluna. Então, 2 vezes 3. Pula, acabou essa coluna aqui, pula para a segunda coluna. Então, aqui no resultado, eu também vou pular para a coluna 2. Então, vai ser 4, que é essa linha, vezes o menos 1. Mais 2, que eu pulei para o segundo elemento, vezes o segundo elemento dessa, vezes menos 2.
Aí é só efetuar as continhas, gente. Deixa eu subir aqui a folha pra vocês. Vamos ver se eu consigo escrever aqui, que eu escrevi muito grande. Vai ser A vezes B igual. 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 3 é 0. 1 vezes menos 1 é menos 1. 0 vezes 2 é 0. 4 vezes 0 é 0. 2 vezes 3 é 6. 4 vezes menos 1 é menos 4. 2 vezes menos 2 é menos 4. Então, juntando os carinhas aqui, 0 com 0 é 0. Menos 1 mais 0 é menos 1. 0 mais 6 é 6. E menos 4 é menos 8. Então, eu tenho o resultado aqui, que é uma matriz, ó, comparando os meios para a gente verificar a multiplicação, são iguais. E o resultado é os valores extremos, 2 por 2. Certo? Então, assim, o que vocês vão observar? Comparar primeiro as linhas. O resultado tem que ser o número de linhas a primeira combinado com o número de colunas a segunda. E para fazer a operação, eu tenho que seguir esse caminho. Sempre linhas no sentido das colunas. E multiplicando esses elementos e adicionando com os elementos correspondentes, né? Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, e adicionando esses resultados. Quando eu mudo essa operação, acabo com uma linha e os elementos da linha da coluna, eu mudo para outra coluna ou mudo para outra linha, tá? E continuo o processo, sempre multiplicando e somando, tá? Eu vou fazer mais um exemplo agora com essa matriz aqui que eu tinha colocado anteriormente, tá? Deixa eu só escrevê-la aqui novamente. Então, matriz A, 1, 4, 2, 5, 3 e 6. E a matriz B, 3, 0 e 5, 1, menos 1 e 3, 3, 2 e 4. 3 por 3 e essa 2 por 3. Então, beleza. Vamos fazer a multiplicação A vezes B. Meios iguais e o resultado final tem que ser uma matriz 2 por 3. Tá. Sentido, linha por coluna, tá? Então, primeira linha, então, cada elemento desse... Eu vou fazer umas setinhas aqui, gente, mas eu vou deixar por último essas setinhas para não confundir a cabeça de vocês. Mas, ó, 1 com o 3, 2 com o 0, 3 com o 5. Então, sempre linha, sentido da linha, pelo sentido da coluna, tá? Então, ó, primeiro elemento, vezes o primeiro elemento. 3, mais. Vou para a segunda coluna aqui, vou para a segunda linha aqui. 2 vezes 0. 3 vezes 5. Acabou os elementos, acabou os elementos. O que eu faço? Pulo para a coluna do lado. Então, aqui eu vou colocar na coluna do lado também. 1 vezes 1. 2 vezes menos 1. 3 vezes 3. Acabou os elementos dessa linha com essa coluna, vou para a coluna do lado, tá? Então, vai ser 1 vezes 3. 2 vezes 2. 3 vezes 4. Tá, terminou essa multiplicação pela última coluna, o que a gente faz, ó? Então, multipliquei por essa coluna, tá aqui, multipliquei essa linha por essa coluna, tá aqui na coluna 2, e multipliquei essa linha pela coluna 3, que tá aqui na coluna 3. Agora, eu vou repetir o processo com a linha de baixo. Então, vai ser linha por essa coluna, vou colocar o resultado aqui embaixo na linha 2. Linha 2 com a coluna 2, vai ser essa por essa. Vou colocar nesse resultado. E linha 2 com a coluna 3, vou colocar aqui no resultado aqui, 2 por 3, tá? Então, 4 vezes 3. 5 vezes 0. 6 vezes 5. Aí, mudo de linha, ou melhor, mudo de coluna. Vou para a coluna 2. 4 vezes 1.
5 vezes menos 1. 6 vezes 3. Pulo agora para a última coluna. 4 vezes 3. 5 vezes 2. 6 vezes 4. Pronto, feito isso, agora é só fazer continha, gente. Então, vai ficar 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. 3 vezes 3 é 9. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 4 é 12. Próxima linha. 3 vezes 4 é 12. 5 vezes 0 é 0. 6 vezes 5 é 30. 4 vezes 1 é 4. 5 vezes menos 1 é menos 5. 6 vezes 3 é 18. 4 vezes 3 é 12. 5 vezes 2 é 10. 6 vezes 4 é 24. Feitas essas continhas, agora é só fazer as somas ou as diferenças, caso os números for negativo, né? Forem negativo. 15 mais 3 mais 0, então vai dar 18. 1 mais 9 é 10, desconta 2, dá 8. 3 mais 4 é 7, 7 mais 12, 19. 30 mais 12, 42. Tenho 4, tô devendo 5, fiquei devendo 1. 18 menos 1, 17. 24 mais 12 vai dar 36. 36 mais 10, 46. Então, 2 linhas, 3 colunas. Então, 2 por 3, que era o que a gente tinha imaginado que ia dar. Opa! Vocês não viram a última continha, né, gente? Eita! Então, gente, é que corta, que eu não consigo mostrar a folha inteira, desculpa por não ter mostrado, mas a conta é só a operação aqui das de cima, né? 3 mais 15 dá 18, 1 mais 9 menos 2 dá 8, 12 mais 4 mais 3 dá 19, 30 mais 12 dá 42, 4 menos 5 mais 18 dá 17, e aqui no finalzinho que dá 12 mais 10 mais 24 dá 46, tá? Então, assim, com a prática não fica difícil de fazer. Fica um pouco grande a conta, porque você tem que ficar escrevendo, né, a indicar essas multiplicações. Quem quiser fazer direto, quando chegar dessa linha, pular direto para o resultado, pode fazer. Só tem que tomar cuidado para não se perder nas contas que está realizando, né? Mas pode fazer direto também. Eu indico sempre escrever a multiplicação, fazer diretão, assim, sair daqui da primeira linha, assim, dessa comparação direto para o último, eu acho bem complicado. Eu acho sempre válido escrever a estrutura aqui de quem que é a linha e quem são as colunas, né? Indicar essas multiplicações. E depois, se quiser pular desse passo para esse, pode fazer, tá? Se não, se tem dificuldade, prefere fazer por passo a passo, faz todos os passos, por mais que a conta fique longa. É melhor fazer uma continha longa do que se perder e errar o resultado, tá? Então, assim, ele não é uma coisa, não é uma operação intuitiva, não é uma coisa assim que vocês estão acostumados, é uma conta nova que se comparado com a adição de matrizes, com a multiplicação por escalar, ele é bem mais complexo, mas assim, com o tempo e com a prática, uma coisa que tem que ter prática, é que nem atividade física, né? Vai ficar bom com a prática, se não fizer, nos primeiros abdominais você quase morre, depois com o tempo você já não sofre tanto, então assim, é algo que tem que praticar para conseguir ter um nível bom. Mas assim, o que vocês têm que observar durante essa prática, né? Durante esse treino? Que primeiro, fazer essas comparações para ver se a multiplicação é possível, que nem sempre as multiplicações dadas nos exercícios são possíveis de fazer. Segundo, observar esse resultado aqui, se está do tamanho certo, então isso aqui evita muito erro, porque às vezes a gente quer criar umas contas, assim, a gente
sabe, né? A gente já foi aluno, a gente quer inventar umas contas loucas e para fazer e acaba dando errado. Então, isso aqui evita muito erro, né? Porque o resultado tem que bater. E também nunca esquecer que o sentido da multiplicação é sempre linha por coluna. E eu vou ter que multiplicar cada elemento da linha por cada elemento da coluna e somar esses resultados, né? Então, sempre vai aparecer sinalzinho de mais que eu tô somando os carinhas, né? Os produtos dos elementos correspondentes da linha pela coluna tem que ser adicionados, tá? Um detalhe que eu acho que é válido da gente destacar aqui é que às vezes, nas operações, eles não precisam da conta inteira. Eu vou pegar essa continha aqui que a gente fez. Às vezes, ele pede um elemento só. Tipo, o problema não pede a operação inteira, ele pede assim, calcule o elemento C, dado que C é o produto de A vezes B, né? Seria um produto que tem uma correspondência aqui, né, tá, gente? Então, seria o produto IN, NJ, tá? Então, indique esse elemento, digamos que nessa situação aqui, que é uma matriz 2×3, seria o elemento 1, 3. Quem é esse elemento, né? Tipo, para eu não precisar fazer a conta inteira, como que eu posso calcular só esse elemento 1, 3, tá? Então, assim, pensando aqui. Então, vamos esconder aqui essa conta. Pensando dessa maneira, né? Tipo, como que faz para calcular o produto de um elemento só? Deixa eu ver um pouquinho que tá desfocado a imagem da gravação. Eu acho que agora não tá mais desfocado, né? Então, assim, como que eu faço para calcular esse elemento específico sem precisar fazer a multiplicação inteira? Então, eu vou observar assim, se eu quero o elemento C13, onde esse C é o produto, é o resultado do produto da matriz A por B, eu vou pegar a linha 1, então, eu sempre vou pegar esse 1 aqui refere-se à linha da primeira matriz, então, é linha 1 de A, e vou multiplicar pela coluna 3 da minha matriz B. Então, coluna 3 de B. Então, é sempre assim. Então, se pede um elemento apenas, eu não preciso multiplicar toda a matriz. Eu vou pegar, sempre indicando, o primeiro número que aparecer aqui do elemento vai ser referente à linha da primeira matriz e o segundo elemento vai ser referente à coluna da segunda matriz, tá? Então, como que a gente vai fazer esse C13 aqui que eu coloquei? Então, vai ser a linha 1, então vai ser essa linha aqui, eu vou até indicar aqui de azulzinho. Então, vai ser essa linha 1 pela coluna 3. E vou fazer o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Então, cada elemento, vou multiplicar pelo seu correspondente lá na coluna e vou somar esses resultados. Então, vai ficar 1 vezes 3, 2 vezes 2, mais 3 vezes 4. Fazendo a continha aqui, dá 3, dá 4, dá 12. 3 com 4 dá 7, mais 12, 19. Então, meu C13 é 19, tá? Vamos comparar lá com o resultado que a gente tinha obtido para ver se deu certo? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, gente. Então, ó, essa aqui é a conta que a gente tinha feito anteriormente, né? Então, elemento 1, 3. Primeira linha, terceira coluna dessa matriz resultado. Primeira linha, terceira coluna. Então, bateu aqui com o que a gente tinha feito, né? Então, assim, se precisar calcular a matriz inteira, calcula a matriz inteira. Se pedir o resultado do produto de um único elemento dessa matriz resultado, o elemento de um... É como se fosse assim, um elemento lá da matriz resultado seria o produto de uma linha com uma determinada coluna. Então, eu preciso fazer apenas esse elemento. Eu posso calcular só esse elemento e não toda a matriz, tá? Então, vai depender muito do problema que a gente está enfrentando. Então, nessa situação,
Se pedir o elemento, faz só essa conta e não precisa fazer a conta inteira. Ah, professora, não entendi direito como que faz isso. Então, assim, se não quiser fazer só esse elemento, faz a conta inteira e aí localiza quem é o elemento correspondente lá no resultado. Então, se pedir lá, quero o elemento C13. Opa, C13. Primeira linha, terceira coluna do resultado. Então, eu faço a matriz inteira e vou lá, primeira linha, terceira coluna e encontro qual é o resultado. Posso fazer assim? Pode. Nada impede. O que é mais fácil fazer? Se pedir só o elemento, é mais fácil fazer assim, tá? Então, vai do que vocês conseguirem entender e conseguir colocar em prática. Às vezes, a gente acha complicado aprender dois modos de resolver um problema, mas, assim, se a gente aprende os dois modos, às vezes a gente economiza energia e tempo e esforço, principalmente se a gente estiver numa situação que precisa cronometrar o tempo, que nem nessas concurso, prova de Enem, essas vestibular, essas avaliações em larga escala, né? Então, às vezes, como o tempo é apurado, então, assim, vale a pena ir pela lei do mínimo esforço, né? Então, tem que tentar economizar energia e tempo para resolver essas operações. Então, vale a pena aprender os métodos mais práticos, tá? Então, gente, com relação ao produto de matrizes, seria isso. A gente tem algumas propriedades que a gente eu vou destacar aqui, mas, assim, a princípio, a multiplicação, como faz, é dessa maneira, tá? No caso aqui, gente, a gente pode trabalhar, eu vou destacar aqui as propriedades. No material de vocês tem aplicações de como isso é aplicado na vida real. Então, existem várias aplicações, principalmente quando a gente está trabalhando com funções matriciais. Envolve muito cálculo de matrizes. Quando vocês não são da área de informática, mas na área de informática existe também muito, como a maioria das informações é dado por meio de matrizes, né? Então, acaba tendo muita necessidade de calcular matrizes, produto de matrizes. E, assim, mas no exemplo que eu coloquei lá no material de vocês, é um exemplo bem mais tranquilo, bem mais básico, de como poderia ser feito, né? E vocês vão ver nos exercícios também que eu coloquei uma aplicação que também, que eu acho que nem sei se é de multiplicação, mas, assim, seria uma aplicação de como a matriz pode ser colocada, trabalhada durante, assim, em alguns aspectos, em algumas situações da nossa vida, né? Então, eu acho que no exemplo do material instrucional, eu coloquei um exemplo de uma fábrica de caminhão e no exercício eu coloquei uma situação em que é uma tabelinha de campeonato de futebol, tá? Então, assim, existem outros. Então, assim, eu vou montar um questionário com vocês, para vocês com questões do vestibular. E aí, lá tem também várias situações que podem ser aplicadas, né? Então, assim, sempre que vocês forem... Eu quero que vocês deem uma olhada bem certinho naquela aplicação para entender, assim, o que está acontecendo. E geralmente acontece, assim, quando eu tenho duas tabelinhas, a gente consegue multiplicar essas matrizes para montar uma outra, envolvendo as variáveis de uma com a variável da outra, né? Então, assim, voltando lá, então, dando sequência para as propriedades de matrizes, eu vou deixar a aplicação para vocês darem uma olhada, mas, assim, não é difícil, não, é só pegar e multiplicar, fazer a multiplicação, e ler bem com bastante atenção para vocês entenderem o contexto da aplicação, né? Mas as propriedades da multiplicação, vocês viram 4 propriedades da adição, que era a comutativa, a associativa, o elemento neutro e o elemento simétrico. Na multiplicação de matrizes, a gente tem outras 4 propriedades que a gente denota por M1, M2, M3 e M4. Opa! Que são a gente coloca o M para indicar que elas são as propriedades da multiplicação, tá? Elas são diferentes, só tem uma que é igual a da adição. As outras são todas, 2, na verdade, são iguais à adição e as outras 2 são diferentes, tá? Então,
que vale para multiplicação de matrizes? Então, vale a propriedade associativa, em que, se eu tiver 3 matrizes que dá para ser multiplicadas, então, assim, tem que observar o tamanho dessas matrizes, né? Para que essa propriedade seja válida. Mas digamos que dê para multiplicar essas matrizes. Eu posso tanto multiplicar A por B e depois multiplicar por C, ou multiplicar primeiro B e C, e o resultado dessa eu multiplicar com um A. Então, assim, a ordem dessa multiplicação, desde que eu não altere que é sequência, ó, ABC, ABC. Se eu não alterar a sequência, mas se eu alterar a ordem que as coisas acontecem, não importa o resultado, tá? Tipo, não vai interferir no resultado. Eu posso multiplicar o A por B primeiro e depois multiplicar esse resultado por C, e vai ser o mesmo que se eu multiplicar o B por C e depois pegar esse resultado e multiplicar vezes esse resultado. Então, assim, tem que ser nessa sequência aqui, mas, assim, a ordem de qual eu vou fazer primeiro, 2 a 2, não importa muito, tá? O que eu não posso fazer é alterar, tipo, se eu pegar e fazer assim, faço aqui o A vezes o B e depois multiplico com o C. E depois eu faço o B vezes C e multiplico com o A. Isso eu não posso fazer, eu não posso alterar a sequência que ela tá escrita, porque isso interfere no tamanho, tá, gente? Isso daqui envolve a propriedade comutativa, em que troca a posição de dois fatores, e isso nem sempre é válido, tá? Então, assim, eu não posso alterar a sequência, então isso não pode fazer. Mas isso aqui, de alterar a ordem que eu tô... a ordem do produto e não a sequência do que as matrizes aparecem, só a ordem do produto. Se alterar a ordem do produto, eu consigo obter o mesmo resultado, tá? Então, isso pode. Isso não pode, tá? Então, tem que manter a sequência ABC para dar certo, porque aí envolve a questão dos tamanhos. Então, a matriz A, vou colocar aqui, é uma matriz M por N. A matriz B é uma matriz N por P. A matriz C é uma matriz P por Q. Então, ó. Então, na sequência aqui, ó. A vezes B. N tem que ser igual a N aqui, ó. O último tem que ser igual ao primeiro do que tá na sequência, né? B, o C tá na sequência. Então, ó. P tem que ser igual a P. Então, assim, devido a essa sequência, assim, esse encadeamento, né? Da multiplicação, essas condições de que os meios têm que ser iguais, eu não posso alterar a sequência em que ela é escrita, tá? Então, assim, a associativa vale. Se eu tiver mais matrizes também, não só 3, mas mais matrizes, eu posso também ter a associativa valendo a associativa da mesma maneira. Outra propriedade que vale é a distributiva. O que é distributiva? A distributiva envolve 2 operações sempre, que é a multiplicação e a adição. Aqui eu vou colocar como sendo uma matriz D, porque se eu colocar sendo B mais C, elas não têm tamanhos diferentes, então eu não posso somar. Então, eu vou colocar aqui a matriz D tendo o mesmo tamanho da B, porque eu tô somando essas duas, né? Então, assim, se eu tenho uma matriz B adicionada à matriz D, né? B mais D, eu posso fazer a multiplicação com esse A. Eu posso fazer primeiro a soma e depois multiplicar, ou eu posso distribuir esse produto e fazer A vezes B mais A vezes D, tá? Então, eu posso fazer ou a soma primeiro e depois faço a multiplicação, ou distribuo a multiplicação para ambas as matrizes A, B e D, e depois somo o resultado, tá? Isso a gente faz os números reais, tá, povo? Então, essa é a propriedade distributiva. Essa distributiva, ela pode acontecer de outra maneira também, que é assim, ó. Eu vou colocar a matriz B mais D aqui. E eu vou colocar a matriz C, porque, ó, tem que manter a sequência. Então, depois o B tem que ser o C, porque o C termina aqui com P e aqui começa com P também, né?
Então, aqui, a matriz distributiva pode acontecer tanto pela direita quanto pela esquerda dos parênteses. Então, essa daqui é a distributiva à esquerda. Quando a matriz aqui está à direita do parênteses, a gente fala que é distributiva à direita. Então, ela pode acontecer das duas maneiras. Então, mas as duas são distributivas, tá? Tanto a M1 como a M2 quanto a M3, propriedade M2 com a M3, elas são propriedades distributivas. Só que uma é por um lado dos parênteses, outra é por outro lado dos parênteses, tá? Mas o efeito é o mesmo, tá? Então, aqui distribui seria B vezes C mais D vezes C. Então, as duas são propriedades distributivas. E a última propriedade é o elemento neutro. Então, eu tenho uma matriz A e uma matriz I, que eu acho que a gente já comentou, que é uma matriz identidade. Essa matriz identidade, como aqui a minha matriz é M por N, minha matriz A, é uma matriz M por N, essa identidade tem que ser de ordem N, para que o número de colunas da primeira seja o mesmo número de linhas da segunda, né? Então, assim, quando eu tenho um produto de A pela matriz identidade, ele resulta no próprio A. É como se fosse nos números reais, esse I seria o nosso número 1. Então, se eu pego 10 e multiplico por 1, 10 vezes 1 é 10, tipo, não altera o produto. A matriz identidade não altera o produto de matrizes também. Então, ele dá o mesmo resultado. Lembrando que a matriz identidade é aquela que tem 1 nas diagonais e 0 no restante dos elementos. Essa aqui é uma matriz I de ordem 3, então parece um 3zinho porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, assim, essa matriz identidade é chamada de elemento neutro da multiplicação, tá? Então, vale o elemento neutro. Então, propriedade, elemento neutro da multiplicação. Então, o elemento neutro da soma era a matriz nula. O elemento neutro da multiplicação é a matriz identidade. Lá nas propriedades de adição, tinha um elemento simétrico. Aqui a gente não trabalha com elemento simétrico. O elemento simétrico é que resulta no elemento neutro. Então, assim, se eu somar lá a matriz A com a oposta de A, eu somo as duas, resultaria no elemento neutro da adição, que é a matriz nula, né? Vou colocar aqui para vocês se lembrarem. Então, se eu tinha lá, ó, A mais a matriz oposta de A, tem que resultar no elemento neutro da adição, que é a matriz nula, né? Vou colocar uma matriz 0, N por N. Isso não vale para multiplicação, eu teria uma matriz simétrica, que a gente fala que é o inverso, né? Matriz inversa de A, resultaria no elemento neutro da multiplicação, que seria a nossa matriz identidade, como a gente tava conversando, né? Só que, assim, nem sempre a matriz, ela tem inversa. Então, assim, essa propriedade de elemento simétrico, ela pode valer para algumas situações, mas ela não vale para todas as situações, porque nem toda matriz eu consigo escrever a inversa dela. Então, assim, esse menos 1 aqui é para indicar que é inverso. Então, quando a gente está pensando em números reais, então, assim, eu tenho 2. O inverso do 2 é 1 sobre 2. Quando eu multiplico esses dois, o que vai acontecer? 2 vezes 1 é 2, 2 por 2. 2 por 2 vale 1. Então, assim, resulta no elemento neutro da multiplicação, ó. 1 vezes qualquer coisa é o qualquer coisa. Então, assim, a multiplicação aqui para a matriz seria a mesma ideia. Eu vou multiplicar o A pelo simétrico, que seria o 1 sobre 2, seria o simétrico do 2, né? Pelo simétrico, e tem que resultar no elemento neutro da matriz, que não é o 1, mas é a matriz identidade. Só que nem sempre, aqui no caso, os números reais todos são invertíveis, com exceção do 0.
E quando eu tô na matriz, nem sempre eu consigo encontrar essa matriz inversa. Não é uma operação simples de encontrar essa inversa. Então, assim, é algo assim mais de matemática um pouco mais avançada, tá? Não foge do escopo da nossa disciplina. Mas, assim, é válida para algumas situações, mas não é válida para todas, tá? Então, é bom para vocês terem ciência de que essa matriz A elevado a menos 1 é inversa e de que ela existe, mas não existe para toda matriz, tá? Então, assim, as propriedades, quando a gente fala em propriedades, ela tem que valer para todas as situações. Então, por isso que quando a gente está na multiplicação, eu só digo que vale essas 4 propriedades: associativa, distributiva e elemento neutro, porque ela vale para todas as matrizes, tá? Quando a gente trabalha assim com alguma propriedade que não é válida para todas, a gente fala que a propriedade em geral não vale, porque para valer tem que valer para todas, mas em alguns casos dá certo. Então, igual, por exemplo, esse é um caso que dá certo em algumas situações, mas nem todas as matrizes são invertíveis. Então, essa aqui é elemento simétrico, né? Elemento simétrico para multiplicação. Outra seria a comutativa. A vezes B é igual a B vezes A. Em geral não vale, mas existem exceções. Em algumas situações, a comutativa vai valer. Então, vai ter alguns problemas, assim, que vocês podem aparecer enquanto vocês forem estudar, como... Nossa, escrevi errado. É comutativo. Existem algumas situações, assim, quando vocês forem estudar, que pergunta assim, verifique se vale a comutativa. Em geral, não vale, mas se está pedindo para verificar, tem que verificar esse produto. Se o A vezes B é igual a B vezes A, tá? Então, assim, a propriedade, de modo geral, não vale para matrizes, mas existem exceções. Algumas exceções ela vai valer, tá bom? Então, a princípio, gente, é isso que eu tinha para explicar para vocês. Eu vou querer que vocês tentem fazer os exercícios. Não quero deixar esse vídeo muito longo, já tá longo, já fica cansativo, né? Então, acho que já tá bastante longo. Então, assim, eu vou parar por aqui e vou pedir para vocês tentarem fazer os exercícios e ver se surge dúvidas. E aí, as dúvidas que vocês forem tendo, a gente tira durante o horário de atendimento, tá? No caso, nos exercícios lá que a gente vai ter na plataforma, eu acho que eu coloquei uma atividade para fazer, e nessa atividade constam exercícios tanto de adição, multiplicação por escalar e de produtos. Então, assim, o exercício 1, 2 e 3 seria referente às primeiras aulas que a gente já trabalhou. O exercício 4 precisa desse conceito que a gente trabalhou na aula de hoje. Então, se vocês não conseguiram fazer, eu acho que a partir dessa aula vocês conseguirão, tá? E o exercício 5 tem vários conceitos, então vocês têm que ler bem com calma para ver se tem algum conceito da aula 1 ou da aula 2. Eu acredito que são só da aula 1 e 2, né? Dessa última aula 3 de produto. Eu acho que não envolve no exercício 5, mas eu não tenho certeza, vocês têm que ler lá com calma. Aí, gente, como a gente vai ter o horário de atendimento na quarta-feira, né? Aí eu vou explicar bem certinho a disciplina, né? Tirar as principais dúvidas, que eu acho que alguns ficaram com dúvidas, né? E aí a gente conversa um pouquinho melhor sobre quais outras atividades a gente vai ter, tá bom? Então, por enquanto é só. Obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos. E vamos estudando. E se precisarem, vocês podem me avisar ou me procurar no horário de atendimento ou deixar a dúvida de vocês registrada na plataforma, certo? Tchau, tchau!